Você está no Econometrix? Aqui é o Antônio Matheus. E discutir sobre investimento e poupança é o mesmo que discutir sobre o que vem primeiro, o ovo ou a galinha. Aqui é Vitor Viller. O Brasil quer viver além das suas possibilidades, mas fica bravo com quem o financia. Aqui é Renato Lerípio. E se crescer fosse fácil, todos os países seriam desenvolvidos. Então vou começar aqui curto e grosso. Hoje vamos falar sobre a baixa taxa de poupança da economia brasileira. E a melhor maneira de começar isso é explicando por que nós vamos falar sobre isso. Bom, vamos lá, né? Recentemente, a coisa de um mês, tem acontecido um debate entre dois colunistas da Folha de São Paulo. De um lado, o Samuel Pessoa, de outro lado, o Marcelo Mitterhoff, que é um economista do BNDES. E o centro da discussão seria o seguinte: é preciso ter poupança prévia para realizar investimento ou não? Marcelo é de uma ideologia mais alinhada ao keynesianismo e defende que não precisa formar poupança ex ante para ter investimento. O Samuel Pessoa não discorda disso. O aparente debate, na verdade, ao meu ver, se dá em torno de uma má interpretação. O Samuel não afirma que precisa de poupança para realizar investimento. Na verdade, ele coloca como se não houvesse nenhuma controvérsia em relação a isso. Entretanto, ele ressalta que se você não tiver poupança agregada na economia suficiente para arcar com os investimentos, isso acaba gerando alguns desequilíbrios. Então, na visão do Samuel, o problema não é não ter poupança, não é um problema em si, né? O problema é que não ter poupança gera desequilíbrios na economia, é uma forma não sustentável de você gerar investimento, gerar demanda, etc. Enfim, o debate segue essas linhas. E aí a gente pode discutir um pouco isso agora, né? O que é poupança, por que ela é importante, se ela é importante numa economia, se ela é dispensável, se ela não é dispensável, quais seriam as consequências caso, de fato, ela seja um componente imprescindível aí para a nossa economia funcionar sem desequilíbrio. Me parece que é uma discussão que eu não sei se todo mundo que fez faculdade de economia teve essa discussão lá no início. Chegou a ter, Renato? Cara, uma vez numa aula de econometria, um aluno, um colega, eu não lembro mais quem era, ele perguntou pro professor que a gente estava falando sobre um modelo de macroeconomia e tal, né? Um modelo de intertemporal de macroeconomia. Perguntou o que gerava o quê? Se a poupança gerava o investimento ou se o investimento gerava a poupança. Que eu acho que é uma coisa bastante comum, eu acho, né? Pelo menos eu tive essa experiência desse confronto na sala de aula. Eu acho que é uma coisa muito comum também, eu concordo contigo. E inútil, né? É meio que, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Acho que a gente já chegou num nível já de conhecimento em economia que não se trata mais de discutir se existe necessidade ou não de poupança prévia. Eu acho que é o que você falou, a poupança ela é importante, né? Acho que ninguém nega que a poupança seja importante. E também parece que ninguém nega, seja modelos keynesianos, modelos neoclássicos, modelos schumpeterianos ou outra coisa, que o investimento ele é o gerador último do crescimento econômico, né? Então eu não sei se vale a pena ficar discutindo quem veio primeiro. O que você acha disso? Na verdade, eu acompanhei esses debates aí nas colunas da Folha de São Paulo, porque eu acho que realmente parece que esse é um assunto que ainda divide de forma errônea, ao meu ver, né? O lado heterodoxo e o lado ortodoxo da coisa, né? E eu acho que o Samuel pontua muito bem a esse respeito. Ele coloca de forma bastante clara que essa controvérsia não existe, né? Que a gente sabe que, investimento e poupança são coisas que são determinadas simultaneamente. Não existe essa coisa de que um veio primeiro para o outro existir. E ele coloca muito bem que, enfim, numa economia monetária, não existe essa coisa de você ter que gerar uma poupança antes para ter o investimento depois. Você pode muito bem chegar num banco, né, pedir um empréstimo, por exemplo, o gerente do banco te dá um empréstimo, você como empresário contratar trabalhadores, comprar máquinas e efetuar sua produção sem que seja necessária uma poupança prévia, né? Você faz isso através de um mecanismo de crédito. O problema para o Samuel, que ele coloca também muito bem ao meu ver, é que você pode fazer isso, ok, mas você tem consequências em termos de sustentabilidade desse tipo de ação, caso você tenha, por exemplo, uma economia que esteja operando em pleno emprego, certo? Então, na visão dele é o seguinte, se você está numa economia que está abaixo do pleno emprego, beleza, você vai lá, usa o crédito para adquirir máquinas, contratar trabalhadores, gera uma produção, essa produção ela vai gerar a poupança que vai financiar esse investimento inicial. Perfeito. Agora, caso você não tenha uma poupança
prévia, você provavelmente, operando no pleno emprego, portanto... A ideia não necessariamente em pleno emprego, porque assim, quando você tem uma economia em pleno emprego, você vai gerar inflação, né? É isso que eu ia falar, que você não consegue ser sustentável porque você vai gerar inflação ou... enfim, as duas saídas para esse problema de não ter poupança ou é inflação ou é um déficit externo, né? Então... mas a ideia é o seguinte, vamos supor que você tem uma economia normal. Ela está operando abaixo do pleno emprego, abaixo do potencial lá, né? Se você gera crescimento de qualquer forma, por maior emprego de mão de obra, por aumento do investimento, por aumento de produtividade, enfim, qualquer determinante lá do crescimento, você gerou crescimento. O argumento principal do Samuel é que parece que a economia brasileira, mesmo que você gere esse crescimento, ao fim e ao cabo do processo, esse aumento de crescimento não gera poupança, né? Por quê? Porque parece que existe uma taxa de impaciência da economia brasileira que as pessoas preferem consumo presente a consumo futuro, né? E aí ele culpa lá o tal do contrato social da economia brasileira. Eu acho que o argumento do Samuel é bastante correto nesse aspecto, porque ele pega justamente as questões institucionais do que gera poupança, né? Cada vez mais que eu leio essa literatura de crescimento econômico, eu me convenço cada vez mais que crescimento e poupança e essas questões mais agregadas, né, que dizem respeito a crescimento econômico, elas dizem respeito a questões institucionais. E o ato de poupar ou de se abster de consumo, né, que são duas coisas simétricas, me parece que isso é uma questão institucional. Então isso aí independe de estar em pleno emprego ou não, né? Eu acho que a discussão é até anterior a isso. O que você acha? Sim, isso aí que você está falando seria numa abordagem mais de longo prazo, de crescimento de longo prazo da economia. A necessidade de você ter poupança justamente para você investir mais, etc. Mas eu acho que... calma. Eu não estou discutindo a necessidade de ter poupança para investir. Eu estou discutindo o seguinte... vamos supor, eu gerei o processo de crescimento por maior emprego de mão de obra, por maior investimento, por uma inovação tecnológica, seja qual for, não estou discutindo que teve poupança. Pode até ser financiado via crédito, não sei, vamos colocar assim. Mas parece que esse crescimento na economia brasileira, ele não gera a tal poupança, né? Que o modelo keynesiano, o que ele fala? O aumento do investimento, isso aí vai gerar uma maior demanda vai gerar uma maior oferta e ex-post vai gerar como resíduo desse processo maior poupança. Parece que esse mecanismo, que o pessoal lá dos keynesianos chamam de princípio da demanda efetiva, esse mecanismo não está presente na economia brasileira por questões institucionais, né? O normal da economia brasileira é operar com uma poupança baixa. Eu acho que essa que é a questão que o Samuel tenta colocar e o Marcelo meio que ignora ou não quer ir por esse lado. Ele prefere se ater à questão teórica. Parece que minha leitura é essa. Você disse que o Samuel bota isso, culpa, você disse alguma expressão, o que você falou? Sei. Contrato social da economia brasileira? O Samuel, ele coloca essa questão da baixa poupança, né, teria a ver com o tal contrato social pós-Constituição de 89, né? Sabe explicar isso? Isso aí eu acho que o Renato pode explicar muito melhor do que eu, essa questão do estado de bem-estar social. O que acontece, na verdade, é que, principalmente a partir da redemocratização e a partir da Constituição de 88, que seguiu, né, esse processo foi, na verdade, o resultado desse processo de redemocratização, uma série de demandas da sociedade foram incorporadas nessa Constituição, demandas sociais, principalmente, né, na área de saúde, de educação, mais acesso a serviços públicos, uma ampla rede de proteção social. A gente viu a parte previdenciária e assistencial se ampliar muito. E quando a gente olha os gastos dos governos pós-88, eles são fortemente influenciados por essas questões, né? A gente pega aí os últimos 10, 15 anos, a gente vai ver que cerca de 90% aí do gasto fiscal, né, do gasto dos governos aí nesse período, da variação dos gastos do governo nesse período, se deu em rubricas tipicamente sociais, né? Previdência, assistência, saúde, educação, enfim. Essas áreas mais diretas assim de atuação social. E isso, como o Samuel é um cara que gosta de tratar bastante dessa questão do contrato social, ele coloca, na verdade, isso como um dado, né? Isso é uma coisa política, os economistas não estão
não estão convidados a discutir isso de uma forma mais profunda, né? Para ele, isso aí é um dado político, né? A sociedade optou por isso, escolheu por isso, e cabe aí a nossa política econômica meio que se adequar a esse dado. Exatamente. Se a gente fosse tentar modelar isso, é como se lá a propensão marginal a consumir da economia brasileira fosse um dado, uma variável exógena, e você toma aquilo ali e gera o teu modelo, né? Eu acho que é meio que isso que ele tenta explorar, né? Agora, assim, voltando à questão da poupança, eu acabei tendo uma leitura diferente, assim, eu acho que nessas colunas ele não entrou muito no mérito do crescimento de longo prazo. Talvez, assim, implicitamente ele até esteja falando sobre isso, mas explicitamente eu acho que ele trata mais das consequências de médio prazo de você não ter poupança na economia, da sua taxa de poupança ser baixa, né? Quer dizer, você crescer com baixa taxa de poupança no médio prazo só é possível se você incorrer ou em inflação ou em déficit externo. Que são duas coisas bem conhecidas da história econômica brasileira, né? A gente sabe que durante aquela fase de boom econômico que a gente viveu na década de 70, um pouquinho antes, década de 50, 60, a gente fez amplo uso de poupança externa, né? Justamente porque a gente não tinha uma taxa de poupança que fizesse frente às nossas necessidades de investimento aqui. A gente teve que trazer recursos de fora e acabou incorrendo num amplo endividamento externo que mais na frente, quando as condições de liquidez internacional mudaram de rumo, a gente acabou sofrendo as penalidades de um balanço de pagamentos quebrado, né? E a inflação também que depois também se mostrou verdadeira. Então eu acho que, assim, na minha leitura ele fala um pouco sobre isso, né? Eu acho que ele não questiona o fato de você precisar ou não de poupança, mas se você não tiver poupança, você vai incorrer necessariamente em alguns ajustes aí, porque não é sustentável essa forma de crescimento. Eu posso estar aviesado porque eu leio muito que o Samuel escreve há muito tempo, né? Então eu posso estar aviesado por causa disso. Assim, o que você falou, por exemplo, se a gente pega lá a série de balanço de pagamento do Banco Central, que é desde 1947, a gente só teve 12 anos que a gente teve superávit em conta corrente, todos os outros foram de déficit. Isso me parece um dado bem relevante, que a taxa de poupança no Brasil é baixa. Sim, né? Sim, exatamente. Toda vez que a gente tenta crescer um pouquinho a mais, a gente acaba esbarrando nessa restrição. Exatamente. Eu acho que é isso que ele coloca, exatamente. Isso que é um dado institucional, é um dado, né, da economia brasileira. E contra isso parece que não tem muito o que fazer, a não ser que você mude os incentivos, né? Como você colocou aí, é o tal do estado de bem-estar social que a gente construiu pós-88, né? Me parece que esse estado de bem-estar social, ele gera incentivo para uma baixa taxa de poupança. E isso é um tema muito polêmico, né, para os economistas entrarem, porque isso aí envolve uma questão política, né? A gente, como economista, a gente tende a achar, é igual o pai que acha que é melhor para o filho, né? Não, você vai fazer isso porque eu acho que é melhor para você. Mas a gente tem que entender também que isso é uma opção da sociedade, né? Esse tal estado de bem-estar social que envolve incentivos que geram uma redução de uma taxa de poupança. Por exemplo, será que é bom ou não ter uma universidade pública, né, uma universidade estatal que não cobre mensalidade? Em termos econômicos, não faz muito sentido a gente ter uma universidade que oferta um bem privado subsidiado para algumas pessoas. Isso não faz sentido do ponto de vista econômico. Mas do ponto de vista político, parece que faz. Tanto é assim que a sociedade optou por isso. Então eu acho que essas questões institucionais dadas, né, parece que faz parte da economia brasileira. Eu não sei até que ponto isso é bom ou isso é ruim. Por exemplo, a Austrália, ela está há 30 anos gerando déficit em conta corrente, mas ela consegue administrar. Por quê? Porque os fundamentos lá da economia australiana estão bem sinalizados, estão bem orquestrados, então ela consegue ir ao resto do mundo. Ela tem uma moeda conversível, né, que é o dólar australiano, então ela consegue financiamento com uma taxa de juros bastante atrativo, e parece que ela conseguiu conviver razoavelmente bem em termos macroeconômicos, com esse déficit em conta corrente. Então, se o Brasil ele tem esse problema de baixa taxa de poupança, é um fato concreto que ele vai ter que buscar no resto do mundo esse financiamento. Mas para isso acontecer, para o investidor estrangeiro vir para uma economia como o Brasil, como uma economia emergente, parece que as coisas têm que estar organizadas aqui dentro. Eu acho que é meio isso, né, Renato? Sobretudo com o histórico que a gente tem, né? Exatamente. Eu falei antes da sua fala, a gente já teve episódios de crescimento bastante acelerado, com baixa taxa de poupança, o que requereu poupança externa para complementar a nossa poupança doméstica.
E quando as condições internacionais mudaram abruptamente, a gente se viu preso aí num problema de balanço de pagamentos e tal. E na década de 80 chegou a ter uma moratória. Enfim, o nosso histórico de crescimento a taxas aceleradas com recurso à poupança externa trouxe bastante complicado, né? E por esses motivos que você apontou, né? A gente não tem uma moeda conversível, a gente tem uma economia de renda média ainda, a gente tem uma série de obstáculos aí. A nossa poupança pública, ela é bastante negativa, ela subtrai uma parcela razoável da nossa poupança doméstica total. Então, assim, talvez o panorama pra gente seja um pouco mais delicado nesse sentido. Eu acho que um crescimento mais sustentado, de fato, parece requerer um esforço maior da sociedade em termos de poupar um pouco mais, né? Aquilo que você tratou no começo também, você abrir mão um pouco de consumo presente para poupar e poder alcançar um produto maior mais à frente. E existem evidências até certo ponto fortes nesse sentido. A gente vê que, em geral, os países que crescem de forma mais acelerada, assim, eles tiveram uma poupança relativamente alta, né? Exatamente. Eu acho que, assim, a gente tem uma escolha, né? Em termos macroeconômicos, você tem uma escolha. Ou você vai ter uma taxa de poupança muito alta, e aí você vai seguir o modelo asiático, né? No caso da China, da Coreia, do Japão. Ou você vai depender do financiamento externo. E aí é Estados Unidos, Austrália, outros países desse tipo. E aí você vai ter que organizar suas contas. Afinal, se você quer viver financiamento externo, você tem que estar organizado internamente ou ter uma moeda de reserva, né, internacional, como é os Estados Unidos, como é o dólar americano. Não ter nada disso é complicado, né? Então, a gente está falando da poupança, né, numa perspectiva de crescimento, mas a proporção de poupança que a gente tem na nossa economia, ela acaba tendo várias implicações para outros parâmetros da economia, né? Por exemplo, a taxa de juros. A gente discute muito por que as taxas de juros no Brasil são muito elevadas. Possivelmente, uma dessas causas é a baixa taxa de poupança, né? Como a gente tem uma baixa disponibilidade de recursos aí disponíveis para investimento, para o setor produtivo de uma forma geral, para o consumo também, a gente acaba tendo que o custo desse capital é mais elevado. E outra questão também relevante é a questão do balanço de pagamentos, né? A gente, quando poupa em um nível mais baixo do que aquilo que a gente investe, a gente acaba tendo um déficit em transações correntes, e isso se traduz num câmbio mais apreciado, né? Então, talvez uma das questões relevantes aí de por que o Brasil tem um câmbio muito apreciado, e isso acaba refletindo, por exemplo, na questão industrial, né? Acaba tirando um pouco de competitividade da indústria. Uma indicação forte também nesse sentido é que a gente tem uma baixa taxa de poupança, né? Então, como a gente tem que atrair capital externo para fechar as nossas contas externas, isso acaba apreciando o nosso câmbio. Existe uma linha de pensamento heterodoxa aí que prega muito essa questão do câmbio, né? Eles pregam que o câmbio seria a solução para tudo, né? A gente deprecia o câmbio e isso acaba gerando todos os benefícios possíveis aí para nossa economia. Mas o fato é que não é tão simples assim, né? A gente para pensar num câmbio mais depreciado, acho que a gente tem que pensar em como a gente vai gerar essa poupança extra aí para conseguir depreciar um pouco o câmbio. A Dilma conseguiu ter um câmbio mais depreciado, tá 3,12. Dado tudo isso que a gente falou, eu acho que meio que perde o sentido a discussão do Marcelo, né? Nesse debate aí, porque o Marcelo parece que ele não usa os dados da economia brasileira, né? Ele se apega a uma questão teórica, a tal da ideia de que necessita-se de poupança prévia para gerar investimento e pronto. Ele se apega a isso. Parece que ele não entende ou não quer tocar nessa questão de que você tem questões institucionais, né, em todas as economias, não só na brasileira, que podem gerar ou não menor poupança, menor taxa de poupança. Isso é uma questão empírica, é uma questão institucional que não tem muito que ver com a teoria lá keynesiana, né? Então, assim, ainda que a teoria keynesiana fosse válida, eu não vou discutir esse mérito, mas mesmo que lá o princípio da demanda efetiva fosse válido, parece que a economia brasileira não reage, a poupança não reage a esse aumento de investimento e crescimento. Ou seja, é uma questão institucional que a gente estava discutindo aqui até agora. Então, essa questão keynesiana, neoclássica, teórica e tal, me parece que é uma questão secundária num debate basicamente institucional. O que você acha disso? Foi até o que a gente chegou a conversar
Antes dessa gravação a gente chegou a conversar um pouco sobre essas colunas aí, e a minha impressão era um pouco disso, né? Quer dizer, discute-se uma coisa que parece não ter muita relevância prática, né? Quer dizer, ficar discutindo o que gera o que não parece muito produtivo, né? Não parece muito prático. Foi isso que eu falei. Acho que a grande discussão que eu acho que levaria a um resultado mais prático, uma coisa mais benéfica, seria justamente essa, né? Por que a nossa poupança é baixa, né? Quais são os motivos reais dela ser baixa? E se há, dentre esses motivos, algum que possa ser modificado, né, sofrer interferência aí, para que haja uma maior poupança, se esse for o entendimento de que realmente o ideal é ter um nível de poupança para poder a gente crescer de forma sustentada, né? Não depender de poupança externa, né? Você tem alguma sugestão, não? Cara, então, eu também sou muito simpatizante dessa... Eu sou simpatizante dessa teoria institucional também. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem um cenário que realmente dificulta um pouco os agentes decidirem poupar, né? A gente tem, como você colocou, a questão do estado de bem-estar social que foi construído aí principalmente a partir de 88, que garante aposentadoria, né? Você tem uma série de bens e serviços aí ofertados pelo Estado, fazem com que o cidadão, de certa forma, ele não precise se preocupar muito com o futuro dele, né? A gente sabe, por exemplo, que qualquer pessoa idosa acima de uma determinada idade, ela tem direito a um benefício da Previdência. A gente sabe que as pessoas são compulsoriamente impelidas aí a poupar para a Previdência Pública, né? Elas não têm muita opção em relação a isso. Então, quer dizer, você tem uma série de fatores aí que meio que enfraquecem os incentivos a poupar na juventude para quando você estiver numa idade mais avançada você ter uma velhice mais tranquila. Só que assim, de certa forma é um pouco complicado discutir essas coisas, porque eu até queria ouvir as suas sugestões aí, porque assim, à primeira vista me parece muito em mexer em certos programas sociais. Eu não sei se isso tem um apoio político muito, muito bom. As duas sugestões que eu tenho, que o pessoal me bate muito, a primeira é acabar com a universidade pública, é tornar as universidades estatais, né, fazer com que elas cobrem mensalidade e fazer o que o mundo todo faz, né? Eu acho que poucos países no mundo dão ensino superior gratuito, né? Eu conheço só um, que é o Brasil. Até a China cobra mensalidade na universidade estatal. Então acho que isso seria uma boa medida para as pessoas começarem a poupar, né? Tornar o Brasil um país meio mais normal, né? Menos exótico. E a outra coisa é acabar com a INSS, é você fazer a tal previdência privada, né? Isso, claro, são duas coisas politicamente hoje inviáveis, né? Exatamente, pois é. Mas economicamente eu acho que faz sentido falar nisso, né? E assim, eu não sou contra mexer, por exemplo, em Bolsa Família, em seguro-desemprego, nada disso. Eu acho que não cabe, por exemplo, hoje, mexer no Bolsa Família, que é um programa barato, sei lá, 0,5% do PIB, né? E não afeta a decisão de poupar. Acho que não. Mas existem outras questões, né? Tudo bem, a gente vai financiar a educação básica e saúde básica para todo mundo, de forma universal? Será que é isso que a gente quer? Ou será que a gente quer financiar só para quem não precisa? Porque a realidade hoje no Brasil é a seguinte: pessoas de classe média para cima, elas não acessam educação pública e saúde pública. Elas pagam plano privado e pagam educação privada, né? E elas são bitributadas, porque elas também pagam imposto que financia essa educação e essa saúde. Será que não é mais fácil eu acabar com essa rede de saúde e educação públicas e financiar diretamente essas pessoas via voucher? É uma opção também, entendeu? Eu acho que isso seria até mais barato. Você financiaria diretamente a pessoa e ela acessaria uma rede privada. Sei, eu tô questionando o modelo que a gente está vivendo hoje, que esse modelo que a gente está vivendo hoje não está dando certo, porque ele implica uma carga tributária muito alta, de 40%, se você considerar toda a carga tributária mais o déficit do governo, dá 41% mais ou menos, e também não oferta bem serviços de qualidade e gera uma poupança baixa, ou seja, é um modelo meio que esquizofrênico. Então acho que faz sentido hoje a gente discutir essas coisas, que parece que virou tabu no Brasil. Não pode discutir que a universidade tem que ser pública, gratuita e de qualidade, não tem isso? Esse jargão? Tem esse jargão.
Tem. Como é que é? Gratuito e de qualidade. Eu acho que é isso. São 3 coisas que, se traduzidas, dá uma coisa só, né? Aumento de gasto. Exatamente. Na verdade, como a gente estava discutindo aqui, né? A gente viu que, enfim, desde 88, lá com a Constituição e demandas sociais todas, nosso gasto nessa parte social ele só aumentou, e praticamente foi só ele que aumentou nesses últimos 10, 15 anos aí, né? Então, assim, sempre quando a gente fala em... É uma coisa engraçada. Às vezes, se a gente olhar um pouco para a sociedade brasileira hoje, ela quer isso que você falou, né? Ela quer os serviços gratuitos, públicos e de qualidade e universais, né? A gente quer saúde universal, a gente quer uma educação universal, a gente quer, enfim, uma ampla rede de serviços públicos gratuitos e universais, mas ao mesmo tempo a gente quer pagar menos imposto, né? A gente acha que a gente paga muito imposto e que isso é uma distorção muito grande, que a gente é praticamente assaltado. Então são 2 coisas que, via de regra, são incompatíveis, né? Se a gente quer mais serviço público, a gente necessariamente teria que estar disposto a pagar mais por isso, né? Parece uma contradição em si mesmo. A não ser, lógico, que a gente conseguisse fazer com que esse gasto fosse mais eficiente. Isso é uma discussão válida e que tem que ter lugar no Brasil em algum momento, né? Fazer esse sonho eu desisti, cara. Então, mas assim, considerando que isso não vai acontecer tão cedo, o trade-off é esse, né? Ou a gente quer mais serviço e paga mais por isso, ou a gente quer menos serviço e paga menos por isso, né? Pagar a mesma coisa e ter mais, ou pagar menos e ter mais, não tem condição, né? Isso não cabe no orçamento, não é possível. Agora, de fato, essa é uma contradição que precisa em algum momento ser racionalizada, né? A gente sabe que a gente tem diversas distorções assim, na economia, como você colocou exemplos, aí a gente tem tantos outros, né? Se por um lado você colocou que existe uma rede de educação e de saúde que não é das melhores e que é subsidiada pelo governo, né, para todas as pessoas. Por outro lado, a própria educação e saúde particulares também, que parte da associação da sociedade mais abastada tem condições de pagar, o governo também subsidia, né? Você pode abater do imposto de renda. Então, quer dizer, o governo ele acaba provendo o público e acaba também subsidiando o privado, né? Então, quer dizer, é uma coisa meio esquizofrênica também. Por que você tem que ter um BNDES? Não entendo por que o BNDES existe. São essas coisas que parece que a gente não pode discutir. Viraram tabus, né? Se você discute, você é neoliberal. Virou uma coisa muito partidarizada também, né? Acho que geralmente o interlocutor ele nem sabe o que é neoliberal, mas ele te taxa de neoliberal porque você quer acabar com o BNDES, quer acabar com a saúde e a educação pública. Não, eu só quero financiar as pessoas que precisam, só isso. Pois é, mas assim, acho que é aquilo, né? Quer dizer, quer ter mais serviço gratuito e público? Beleza, então esteja disposto a pagar mais por isso, né? Eu acho que a discussão meio que vai para esse lado. E esteja disposto a ter uma poupança menor, né? Uma taxa de poupança menor e contar com a boa vontade do resto do mundo financiar o país. É basicamente essa a escolha que a gente está fazendo aqui. O Brasil, historicamente, ele escolheu ter uma baixa poupança, escolheu ser financiado pelo resto do mundo e fica bravo quando o resto do mundo não quer lhe financiar. É interessante isso. Essa é uma questão também que às vezes eu fico pensando quando eu vejo um pouco desses debates. Sempre acaba enveredando para a questão de mas o rentismo, não sei o que, o Brasil tá entregue aos rentistas, só quem ganha são as elites que financiam o país, blá blá blá. E assim, um fato curioso é que realmente o Brasil ele quer crescer acima das suas possibilidades, né, acima daquilo que ele se prepara para crescer, e isso demanda, como você colocou aí, ser financiado ou pelos próprios agentes domésticos ou pelos agentes externos, né. O governo, por exemplo, quando ele quer investir mais do que ele tem de orçamento, do que cabe no orçamento, ele acaba tendo que se endividar. Ou os residentes, quando querem investir mais do que a disponibilidade de poupança, eles têm que se endividar externamente. E ao mesmo tempo você quer atacar os financiadores, né? Como se eles fossem o globo mal da história, que querem cobrar juros elevados, querem fazer isso e aquilo, blá blá blá. Quando na verdade quer PAC, quer financiar o BNDES, quer Bolsa Família, quer educação, quer saúde, e fica bravo com as pessoas que financiam isso. Entendo. Isso é meio contraditório também, né? É como se você fosse brigar com um cara que você foi pedir empréstimo, né? Tipo assim, você gastou mais do que você tem, alguém te emprestou pra isso, você vai brigar com um cara e chamar ele de safado por isso.
Isso é meio estranho também pra mim, eu não entendo muito bem isso não. Geralmente o cara que ele é crítico, né, do rentismo, ele fala essa palavra, rentismo, ele geralmente ele quer um Estado grande. Ele acha que o Estado deve intervir, ele acha que o Estado tem que prover mesmo mais bens e serviços, mas ele é contra as famílias, né, que financiam isso. Um exemplo típico disso foi na eleição passada, né, a Luciana Genro lá. Ela sempre falava como é que é, as 20 mil famílias, né, que recebem dinheiro do Tesouro, né, estão financiando o Tesouro. Mas ela mesmo, ela falava que ela queria um monte de bens e serviços financiados pelo Estado. Eu fico me perguntando quem que vai pagar isso que não sejam as 20 mil famílias. Entendeu? É estranho, né? Você vê que não tem menor coerência o discurso desse pessoal. Procura-se um Estado grande e financiadores benevolentes, quase doadores, né? Acho que eles querem viver de doações, né? É meio que isso. Ou então emitir moeda, né? Bota a Casa da Moeda para trabalhar em 3 turnos. Talvez seja isso. Que vai gerar inflação, dizem que gera inflação. Só deixar o Vitor falar, depois você emenda com... O Vitor colocou muito bem isso. E aí coloca alguma coisinha extra, entendeu? Tem muito o que fazer. Acho que ele não ouve nossos podcasts, ele não ouve. Essa foi muito boa. Tem uma receita de bolo aí.